Em algum momento da sua vida, você deve ter parado e pensado: puxa, bem que eu podia voltar no tempo, bem que eu podia voltar a ser jovem, ou bem que eu podia voltar 10, 15 anos na minha vida e começar tudo de novo. Isso acontece muitas vezes e com todo mundo, na verdade. Todos têm em algum momento da vida essa experiência, principalmente quando fez algo de errado, algo que julga errado e queria voltar e corrigir o erro. E saiba que esse é o tema principal do livro Tio da peça de teatro, na verdade, Tio do Anton Chekhov. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Chekhov é um dos grandes escritores que a literatura russa do século XIX produziu. Ele é mais conhecido pelos contos que ele escreveu, mas ele escreveu algumas peças de teatro incríveis, entre elas Tilvânia. A história, basicamente, de Tilvânia se passa na zona rural da Rússia do final do século XIX. Numa propriedade da família do Tilvânia. O pai do Tilvânia comprou a propriedade, uma pequena fazenda, e o Vânia, junto com o Ivan, né, junto com a sobrinha Sônia, administram a propriedade há muito tempo. Aliás, desde que o pai morreu e deixou a propriedade para os filhos, pro Ivan e para a irmã, o tio Vânia tinha um profundo amor pela irmã. Então ele deixou toda a parte dele para a irmã. A irmã era casada com um sujeito, um intelectual da cidade, o Serebriakov, e eles moravam na cidade enquanto o Vânia administrava, inicialmente ele, apenas a fazenda e mandava dinheiro para a irmã e para o Serebriakov. Com a morte da irmã, o tio Vânia continuou mantendo seu compromisso e mandando dinheiro para o Serebriakov. Quando a filha de Serebriakov, Sônia, vira já uma mulher, ela passa a viver na propriedade e administrar junto com o tio. Serebriakov, já velho, se casa com uma bela mulher, Helena, e ele já não encontra mais espaço na cidade. Então ele resolve ir morar na propriedade da antiga esposa, da esposa falecida. E é nesse momento que a história começa. A história começa de fato, com Serebriakov e sua nova esposa, Helena, morando na propriedade. E isso causou um rebuliço completo na propriedade, na fazenda. Porque a fazenda estava acostumada com o trabalho duro, o ganha-pão diário. Eles não eram uma fazenda super próspera, mas era uma fazenda que dava algum lucro, conseguia manter não só os moradores da fazenda, mas também mandar algum dinheiro para Serebriakov viver na cidade. Mas esse trabalho duro praticamente desmoronou quando o casal vem viver ali na fazenda. E há todo um processo em Vânia que vai da admiração que ele sentia por Serebriakov ao profundo desgosto. Quando Serebriakov vai morar ali na fazenda, o cunhado, ou ex-cunhado, né, do Vânia, ele percebe que na verdade Serebriakov não passava de um pseudo-intelectual. Ele é alguém completamente esquecido pelos, pelos pares da área dele. Ele parece um professor de artes que escreve sobre artes. Todos os artigos dele em todos os jornais são simplesmente ignorados.
ele passa a noite escrevendo e Vânia até se pergunta escrevendo sobre o que e para quem. Ninguém se importa com isso. E Vânia percebe que o Serebriakov se tornou simplesmente um velho ranzinza que passa a maior parte do tempo reclamando das dores e se preocupando consigo mesmo, se preocupando com glórias, supostas glórias que ele teve no passado como acadêmico e que hoje estão completamente destruídas. Qualquer semelhança com vários dos professores universitários do Brasil é mera coincidência. Mas o Vânia já é um homem de meia idade, quase 50 anos, e ele percebe que ele não tem esposa, nunca constituiu uma família. E ele olha a Helena. Helena é uma mulher jovem, muito bonita, uma mulher culta, ao que tudo indica. E Vânia se apaixona por ela, numa espécie de, na verdade, amor platônico, ou amor por aquilo que ela representa. Helena representa toda a juventude, tudo aquilo que foi perdido por Vânia. E ela o Vânia vendo Helena perder sua juventude, gastá-la com um homem velho e decadente, é algo que o atormenta muito. É como se ela estivesse repetindo o mesmo erro que Vânia cometeu. Então, o amor do tio Vânia, do Ivan, por Helena, é muito mais um amor conceitual. Não é um amor pela figura mesmo de Helena. Ele até fala que ama Helena, tudo. Ela fica um pouco encabulada, mas você vê que não é aquele típico amor romântico. E também há um outro sujeito que aparece ali na, na família, na casa, que é o médico de província. Existiam muitos esses médicos que iam passando de fazendas em fazendas para cuidar das pessoas, que é o médico Astrov. Ele é a figura mais interessante ali daquele círculo, porque naquela casa o que a gente vê na verdade é somente decadência, somente as pessoas reclamando e, enfim, em um quase que profundo estado de depressão, reclamando da sua existência infeliz. E Astrov, na verdade, não, ele pensa na vida, ele pensa em modificar a existência, trazer vida à existência ao invés da morte e, e de corpos quase moribundos que há naquela casa. Astrov pensa em plantar árvores para dali, quem sabe, 1000 anos, o mundo está mais arborizado. E isso encanta profundamente Helena. É como se Astrov, mesmo sendo também já um homem de meia idade, já quase chegando à velhice, tem ali mais próximo ou mais de 50 anos, não especifica a idade do médico, Helena vê nele a flor da juventude, a vida que geralmente a gente vê nos jovens. E Helena, casada com Serebriakov, ela já envelheceu. Ela sente que ela está sendo sugada por aquele ambiente. E vem Astrov algo novo, revigorante. E ela se apaixona por Astrov. Mas ao mesmo tempo, nós temos a figura de Sônia, que junto com Vânia, ela está se acabando ali naquele lugar, naquela fazenda. Gastando toda a sua vida trabalhando, quase que num trabalho do mito de Sísifo, trabalhando, rolando a pedra para cima da montanha para ela rolar de novo para o pé da montanha, e assim sucessivamente até o fim dos dias dela. Mas Sônia, que é enfatizado isso na história, é uma mulher muito doce, uma mulher boa, porém é uma mulher que não tem encantos físicos, é uma mulher feia. E isso, enfim, isso incomoda a Sônia. Ela se sente angustiada por isso. Sente que uma vida matrimonial para ela pode estar comprometida por conta disso. Mas ela também se apaixona por Astrov. Astrov é quase como se fosse uma figura que
faz todos fugirem daquela realidade opressora e depressiva. Mas Astrov não sente nada por Sônia. Astrov também se apaixona por Helena, mas é quase como um amor impossível entre os dois. E já num lance final, quando todas essas questões amorosas vão surgindo de maneira confusa entre os personagens, Serebriakov reúne toda a família, até mesmo a criada Marina, que é uma criada de confiança, também a mãe do Vânia, Maria, que ela ainda é muito apegada a Serebriakov, acha que ainda Serebriakov é um gênio. Reúne todos da casa para dizer que ele decidiu vender a propriedade. É aí que Vânia explode. Vânia joga tudo que ele sente para cima de Serebriakov. Primeiro que Serebriakov não teria o direito de vender aquela propriedade, porque a propriedade não seria dele, a propriedade é de Sônia, porque era da irmã do Ivan, e com a morte da irmã passa a propriedade para Sônia. Então ele não teria o direito legal de fazer isso. Mas o mais importante, Ivan joga toda a frustração dele em cima de Serebriakov, porque ele acredita que ele perdeu toda a vida dele, 25 anos da vida dele, trabalhando naquele lugar, mandando dinheiro para Serebriakov, porque ele tinha uma profunda admiração por Serebriakov, uma admiração quase que endeusando a pessoa. Ele acreditava que Serebriakov era um gênio, e depois ele foi percebendo que na verdade Serebriakov escrevia coisas que não entendia. Escrevia sobre artes, muitas vezes copiando outros autores, plagiando outros autores, escrevendo sobre temas de arte que ele não compreendia de fato, não compreendia profundamente. E isso foi mostrado às claras por conta do profundo esquecimento e da rejeição completa de Serebriakov. Serebriakov não era lembrado por nenhum acadêmico. Todos os acadêmicos o jogaram para escanteio. E ele terminou ali na fazenda, moribundo, cheio de doenças e reclamações. Vânia acredita que está envelhecendo e não tem mais nenhum tipo de perspectiva. Ele não é mais jovem, dificilmente conseguirá se casar. E a vida dele, no fim das contas, é ali, trabalhando na fazenda. Como no mito de Sísifo. Apenas trabalhando, rolando a pedra para cima da montanha para depois simplesmente morrer sem nenhuma perspectiva, sem nenhum objetivo último na vida dele. Ele sente um profundo niilismo das coisas. Então ele joga tudo isso em cima de Serebriakov. Mais do que isso, ele tenta matar Serebriakov. É aí que Helena também explode e diz que não quer mais ficar naquele lugar. Aquele lugar a sufoca, aquele lugar é opressivo. Então eles vão embora. E é assim que a história se encerra. A história se encerra com Helena e Serebriakov indo embora. Helena cometendo o mesmo erro de Vânia, jogando a sua juventude fora, quase como um trabalho inútil de permanecer ali com Serebriakov. Apesar de que Helena confessa para Sônia em uma das conversas que amava e admirava Serebriakov, mas depois ela viu que Serebriakov era tudo um sonho, na verdade. Ela tinha criado uma imagem de Serebriakov na cabeça dela, assim como Vânia também tinha criado. Os dois são muito parecidos. Um é jovem, o outro já está chegando próximo da velhice. Mas no final, tem quase como que se fosse um desenlace romântico, né? Porque no final está Ivan e Sônia ali vendo as contas, porque estava tudo uma bagunça na fazenda. Fazia mais de vários meses que eles não organizavam nada, não pagavam nada direito, e eles estavam ali fazendo a contabilidade da fazenda. Sônia falando pro Ivan, pro tio dela, pro tio Vânia,
que eles vão trabalhar, vai ser algo lamurioso, algo desgastante, algo que ninguém vai ver, eles vão viver na penúria muitas vezes, com dores e sofrimentos, mas depois, no fim, eles vão descansar. E o tio Vânia parece que nem escuta ela, continua trabalhando freneticamente ali, olhando as contas e fazendo os cálculos dele. Sônia tem uma esperança além mundo. A esperança cristã de que, mesmo num mundo sem sentido e dominado pela desesperança, há no final das contas uma esperança, que é a esperança da redenção eterna. Tio Vânia, ao contrário, ele não acredita nisso. Ele acredita que o mundo é isso aí. O mundo é sem sentido e ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, que é trabalhar para os outros. Quantos de nós não fazemos isso todos os dias? Trabalhos quase quase que inúteis, apenas para subsistência, e no fim das contas a gente percebe que a gente não viveu. Ou muitas vezes o que a gente considera a vida, os lazeres, os prazeres, na verdade foram apenas palha seca que a gente colocou na nossa mala vazia, apenas para preencher espaço, para preencher tempo. E isso acontece com muitas pessoas, que têm muitas vezes uma crença confusa e disforme sobre uma redenção eterna, uma redenção no além-mundo ou coisa do tipo que faria essa realidade fazer sentido. O que Chekhov está mostrando nessa pequena peça de teatro é o microcosmos do que estava acontecendo na Rússia e o que ainda hoje acontece na alma humana. Ali naquela fazenda se agitam tipos humanos que aparecem na realidade hoje. O tipo um pouco mais otimista, mas que é maduro e não cai em falsas ilusões, como o médico Astrov, o tipo niilista depressivo, que é o tio Vânia, a típica sonhadora e que acredita até mesmo num além-mundo redentor, que é o caso de Sônia, a jovem que tem ainda algum apego à moral e é muito fiel ao seu marido, como é a Helena. Enfim, a gente vê no tio Vânia aspectos da modernidade, aspectos do mundo de hoje. Mas o aspecto central do livro, como eu havia dito no começo, é a questão do envelhecimento. A questão de como nós olharemos para trás conforme nós vamos passando o nosso tempo aqui na existência. E em muitos momentos a gente olha para trás e desejaria que tudo recomeçasse, que as coisas recomeçassem com a maturidade que a gente tem naquele momento, para que a gente fizesse diferente. E a grande questão é: será que a gente faria diferente? Será que mesmo nós podendo voltar no tempo a gente faria diferente, faria melhor do que foi feito? Será que a gente não faria pior ainda? E também tem um aspecto lateral de como que o, o processo de envelhecimento dá tanto na pessoa que envelhece como na sociedade uma espécie de ojeriza às pessoas velhas. As pessoas mais velhas se tornam pessoas inúteis, pessoas não somente sem propósito, mas que não têm função mais social. O antigo modelo do idoso sábio que iria passar uma palavra de sabedoria para os mais jovens acabou. Hoje, toda pessoa que nasce depois, toda pessoa mais jovem, se acha mais inteligente que os mais velhos, porque recebeu algum tipo de informação diferente. Isso daí é notório na nossa sociedade de uns tempos para cá.
Então, o processo de envelhecimento vem associado com um processo de profundo sofrimento, não somente por conta das dores físicas e das doenças que naturalmente vêm, mas de um completo esvaziamento da pessoa. A pessoa vai se tornando gradativamente uma não pessoa. E se ela não tem uma cosmovisão religiosa, não tem uma, uma visão de que tudo vai ser recolocado no lugar, tudo vai ser ressignificado num além-mundo que explicaria toda essa existência de malogros e de sofrimentos, então o processo de envelhecimento é algo terrível para todos nós. Todos nós deveríamos fugir disso. E note, a sociedade está cada vez mais fugindo disso. Cada vez mais há uma preocupação em se tornar velho e manter ainda aspectos da juventude, como força física, força muscular, evitar rugas, que é tão característico dos velhos, mudar a sua aparência para uma aparência que ao menos lembre mais pessoas jovens, para assim ter uma espécie de inserção social melhor. Isso é algo terrível, isso é algo extremamente lamentável, porque o processo de envelhecimento deveria, em certo sentido, ser um processo conforme nós vamos nos aproximando da morte, o envelhecimento é essa aproximação da morte, a gente tem mais uma compreensão um pouco melhor, por assim dizer, do que seria isso, que seria esse grande mistério que é a morte. Mas como as pessoas em geral na juventude não se preocupam com isso, então o que os velhos têm a dizer sobre isso muitas vezes não interessa. E também há todo um processo de infantilização dos idosos, né, que, enfim, algo bizarro também na nossa sociedade, que vem junto com essa questão de querer ser sempre jovem, né? Então nós temos idosos que muitas vezes parecem crianças. Mas essa grande questão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, que aparece no Tio Vânia muito forte, ele chega à óbvia conclusão, né, de que é impossível voltar atrás. E nós temos que conviver com aquilo que nós fizemos. É uma solução vai um pouco diferente do que, por exemplo, o Sartre colocava, que falava o que eu vou fazer com aquilo que os outros fizeram de mim. Na verdade, para o Vânia, a responsabilidade está nas nossas mãos. Nós fizemos isso conosco mesmo. Nós tomamos as decisões e escolhemos estar onde estamos agora. E o que vamos fazer a partir daí? O que vamos fazer? Essa é a grande questão. Enfim, muitas vezes a gente não acha uma solução e não tem uma solução fácil para muitos dos atoleiros que a gente se mete, mas eu acho que esse livro ele tem essa questão existencial muito forte e por isso que é um livro que mexe muito com as pessoas. Parece um livro simples de um conflito familiar numa fazenda no interior da Rússia, mas é através desse conflito familiar que aparece uma questão universal. E é isso que é a verdadeira literatura. Eu lembro que há poucos vídeos atrás eu estava falando sobre o livro do Rodrigo Gurgel, de como a nossa literatura, enfim, vem se tornando cada vez mais lamentável. E se comparado com, por exemplo, um livro tão simples como essa peça de teatro do Tio Vânia, a gente vê o quão longe a gente vai na nossa literatura em termos negativos, né? Porque numa história simples, numa história de uma família, num conflito familiar no interior da Rússia, ele consegue captar ali um problema existencial que todos, absolutamente todos os seres humanos acabam passando. Principalmente nessa era de hipersubjetivação, onde as pessoas vivem mais para dentro com as suas idiosincrasias, com os seus pensamentos do que para fora.
nós vivemos mais num mundo mais reflexivo e pensamos muito mais nos nossos problemas, nos nossos caminhos de vida do que outros seres humanos há alguns séculos atrás. Mas, enfim, todos os seres humanos em algum momento da vida passam por essa questão. Hoje mais, obviamente, antes menos, mas todos acabam passando. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual o caminho de vida eu devo tomar? E essa é uma questão crucial para todas as pessoas. E, enfim, nunca há uma resposta fácil para isso. Sempre, sistematicamente, a gente vai achar que está indo pelo caminho errado. Sempre. E é isso. Esse é o vídeo de hoje, a dica de livro de hoje, Tio Vânia, de Chekhov. Forte abraço.